o mundo era feito dos alfas, né? Os alfas eram aqueles caras que iam lutar, matar, ganhar, e esse cara, ele não tinha um vínculo sentimental com as pessoas. Os sentimentos são criados exatamente por caracteres denominados do espectro beta. Por quê? Porque esse cara tinha que manter essa mulher ao lado dele, compreende? Ele tinha que evitar que essa mulher quisesse dar para os machos mais fortes da sua hipergamia e tive que segurar que essa mulher só saísse com ele e não saísse com outros homens. Então eles começam a partir de uma violência, né? Da violência eles começam a criar o afeto. O que é o afeto? Era a prova que aquele bebê que nasce dessa mulher que ele ficava ao lado dele, 9 meses depois, era parecida com ele, era parecido com esse homem, era ad fatum, era parecido. Aí vem o afeto. Daí o afeto vem mais o carinho, e obviamente a genética aqueles que cuidavam desses bebês tinha mais chance do bebê sobreviver do que aqueles que não cuidavam dos bebês. E aí essa genética foi adiante pro caminho. Ou seja, esse homem, por que a gente diz quando o homem casa com uma mulher, a gente fala, o que o padre fala lá? Eu vos declaro marido e mulher. Por que não é marido e marida? Porque o homem é submisso, a partir de agora, a uma Maria, a uma mãe, né? E essa Maria aí, tu vira o participio do passado do verbo marir, tu entendeu? E aí tu entra no domínio da mulher. E a mulher... Deixa eu continuar, porque é bonita essa parte que é o que vale a pena. Mas eu vou te fazer uma pequena contestação. Não, peraí, calma aí, Adriles. Essa é uma coisa, eu concordo com você. Adriles. Deixa eu só falar, esse assunto é bom, Marcos, só um minuto. É bom. Eu concordo com você. Tem um painel inteiro. Concordo com você que a mulher ganhou o privilégio de ser cuidada. Só que com esse cuidado, também vem a superproteção, a agressão, a mulher não ganhou. Mulheres eram espancadas, mulheres não podiam sair de casa, mulheres eram obrigadas a ficar com cara que o pai escolhia. Então, isso que eu estou falando, que a cultura, ela pode entrar na questão biológica e, eventualmente, melhorar ou piorar a situação das pessoas. Ok. Eu só preciso... Fernando, eu queria aproveitar, o Adriles já falou... Já passei a bola. E você já refutou isso que o Adriles falou. Eu queria colocar... refutei a refutação. Eu queria colocar para a Duda, fazer uma pergunta para o Fernandão. Bom, oi, Conrado, tudo bom? Prazer falar com você. Eu gosto muito da forma como você interpreta essas coisas, e aí eu tenho uma visão e eu queria ver como que você interpreta isso, porque é algo que eu tenho visto acontecer, não sei se eu estou enxergando da forma correta, mas eu queria entender de você por que você acha que isso está acontecendo. A gente tinha um padrão de comportamento ali, mais ou menos esquematizado até a Revolução Sexual. Quando chega a Revolução Sexual, esse comportamento, principalmente o comportamento feminino, ele muda drasticamente. Você pega a corda e você estica a corda, você empurra a corda demais, e os anos vão passando e a corda está esticada. E eu não sei, às vezes eu tenho a impressão de que, apesar do feminismo estar num ponto muito alto hoje em dia, a corda está desesticando, a corda está voltando, porque o crescimento do feminismo, eu diria até que o feminismo ele é autofágico, porque ele é um fim nele mesmo, e ele não vai conseguir se manter por muito tempo. E eu vejo que justamente o fortalecimento do feminismo, dessa loucura feminista, principalmente do feminismo pós-moderno, está fazendo com que muitas mulheres acabem indo na contramão, numa contramão bastante extrema até. E aí a gente cai naquilo que o próprio Marco falou, que acontece no Whatever, aquele podcast, que de um lado você tem meninas que trabalham com OnlyFans, vendendo foto pelada, e meninas bonitinhas, arrumadas, de vestido, que querem dedicar a vida delas a serem esposas e cuidadoras da casa. Então eu queria saber o que você acha que está acontecendo nesse momento em que a gente está. Essa corda que foi tão esticada depois da Revolução Sexual, ela está voltando? Ela está ricocheteando de volta? Para onde que você acha que a gente vai agora? Tá. O grande ponto que a gente tem aqui, e muito obrigado pela tua pergunta, que ela é um grande degrau para elucidar muita coisa aqui. Depois da Revolução Sexual, o que a gente acaba tendo, e primeiro já respondendo a tua pergunta final, por que está diminuindo o feminismo em linhas gerais? As mulheres estão enxergando, ficar em casa é bem melhor, porque existe um muro para a mulher, que é o muro da fertilidade. Tá? Uma hora vai acabar os óvulos das mulheres. Esse muro chega. Para o homem também, tá? Eles dizem que vai ser cada vez mais longo, porque esse mundo progressista enganou todo mundo, né? Mas as pessoas já não reproduzem mais. Então essas feministas de então pararam de reproduzir, tiveram menos filhos. E sobreviveu exatamente a genética, de agora 1, 2 gerações, a genética daquelas pessoas que casaram e tiveram filhos. E aí mostraram para o mundo, olha só, aquela feminista, aquele código genético não vai adiante. Cerca de 76% das mulheres com 3º grau não tem relacionamento, não tem família.
com 3º grau, porque aí não é porque a mulher estuda ou não estuda, não é, é um período que ela deveria estar preocupada em manter relacionamentos, escolhas de parceiros para manter um relacionamento e poder gerar cria, ela ficou estudando, buscando essa grande vitória no mundo tal. Então isso tem um custo, a mulher pode fazer o que ela quiser, meus amigos, o que ela quiser, eu tenho muita honra. Minha mãe foi uma das primeiras delegadas de polícia do Brasil pós 1988, porque antigamente mulher não podia ter esse tipo de função. Então eu já fui criado num mundo que tinha uma mulher vitoriosa, assim, em casa, eu tive uma representação masculina e feminina muito forte na minha vida e sabendo bem os seus papéis nesse mundo, né, do classe média que pai e mãe tem que trabalhar para a vida seguir adiante. Então, nesse mundo, essa genética já não está passando adiante. Por que isso começa lá na Revolução Sexual? Porque a mulher tem uma característica dela, isso é positivo, foi isso que levou a humanidade a chegar até os dias de hoje, foi isso que fez os homens lutarem para ser mais esperto, mais inteligente, ter mais signos de vitória, signos de riqueza, para poder ter acesso a essas fêmeas. Tudo isso acontece por causa de uma característica chamada hipergamia. A mulher, todos, tanto homens quanto mulheres, a gente quer ter o melhor filho possível, entendeu? Tu quer ter a melhor genética possível. Só que o homem tem um limite para isso, ele enxerga a sua capacidade. A mulher não tem limite, a mulher quer sempre o andar de cima. A hipergamia feminina é a principal característica. Só que no momento que ela não tinha o controle sobre a fertilidade, ela não podia dar para todo mundo. Tu entendeu? Ela tinha que sair com um namoradinho aqui, o outro namoradinho ali e casar com o 3º namorado que apareceu. Normalmente, com as famílias escolhendo, porque isso é assim que funciona. O pai e a mãe sabem que aquele vizinho que trabalhava ali sabia se o pai deu certo, se não deu certo, se funcionava, se a mãe era respeitadora ou não, eles escolhiam os parceiros. Hoje a gente acabou com essa fórmula, é por isso que a gente vive num mundo onde 50% dos lares da nação são de mães solteiras, mulheres abandonadas e filhos criados sem pai. Então, nesse momento que eles passam para esse mundo hipergâmico de tentar achar o melhor macho, a mulher começa a empurrar esse momento da reprodução para um passo adiante, sempre querendo achar o melhor macho possível, entendeu? Que faz parte da genética dela. O problema é que não colocar um limite nisso, ela vai bater no muro da infertilidade, vai ter um muro para a mulher. E as mulheres, obviamente, na sua juventude, com colágeno, ela não enxerga isso. Ela está sempre procurando cada vez mais, porque ela tem oferta de sexo desde muito cedo. Ela começou a criar ali seios e bunda ali a partir dos 15, 16 anos, está todo mundo querendo sair com ela. Com o homem já não funciona assim, né? São poucos homens assim que têm acesso a essa abundância sexual. O homem vive em escassez. Então, até então, o que a gente tinha? Era esse homem em escassez sexual, tendo uma mulher ao seu lado, e eles, a partir das primeiras relações sexuais, se mantinham juntos pra vida. Porque esse cara, porra, olha só, achei alguém que aceita transar comigo. Eu vou ficar com ela pra sempre. Ninguém queria fazer isso. Né? Marquito, ô Fernandito, mas você concorda comigo, então, que a origem do feminismo, tanto quanto a revolução sexual, que propiciaram que hoje a mulher faça o que quiser, ou não? Peraí. Mas olha só, meu. Então, eu vou deixar o Fernando responder essa pergunta. A mulher não fazia o que ela queria no século XVI, nem XVII, nem XVIII, nem XIX. Claro que fazia. Eu quero que o Fernando responda essa pergunta junto com uma pergunta do Wagner. Wagner é o cara. O Wagner faz análises incríveis. Ele tem vídeos incríveis sobre isso no Traje Cômico. Pois é, eu até ia perguntar, antes de mais nada, é porque eu fiquei curioso. O Conrado disse que tinha uma parte do raciocínio dele que era mais bonita e ele não conseguiu concluir. Eu fiquei me perguntando qual era. Você lembra ainda qual era? Porque eu gostaria. Claro, óbvio. Então, tá. se puder. Faço ela? Então é o seguinte, olha só. Respondendo ao Adriles primeiro, tá? Adriles, olha só. A mulher sempre teve extrema importância, cara. Isso é tudo lorota que te conta que a mulher não tinha. Eu tô falando de liberdade, não é de Ouve, cara. Ouve, cara. Ouve. Tá, cara, desde a Idade Média, durante as guerras, os homens iam para as guerras e a mulher fazia o controle dos bens, o controle das vacas, o controle da terra, a venda, a subsistência. Tudo isso era feito para as mulheres. A cooperação sexual sempre existiu, tanto que a gente chegou até o mundo de hoje, que a gente tem um iPhone para ficar transmitindo as coisas pela internet, todo mundo aqui falando junto pro planeta, tu entende? Isso aqui se deu exatamente por isso. As mulheres faziam a função delas, os homens faziam a função deles. Só para retornar ali, ó. Então esse homem, cara, ele se submetia a uma mulher, entendeu? A uma mãe, e tudo girava no entorno dela, tanto que a etimologia de família, qual é que é, né? Família, cara, tem a mesma etimologia de fêmea, né? E que tem a mesma etimologia de fome, né? Em francês, é femme e femme, é quase o mesmo nome para isso, por quê? Porque quando nascia um bebê, tu ia dar para quem? Pra mulher que tinha leite, tu compreende? Então essa mulher virava o conceito de família, tudo que gira em torno da mulher. Então esse homem se submete a uma mãe. Como é que a gente faz essa submissão à mãe? Como é que é poder em latim? Munum. Como é que é mãe?
Mater, né? Mater munum, matrimônio. O homem entra no matrimônio. É por isso que ele é o marido e ela é a mulher. Ela é o centro disso aqui. Tá? A partir desse momento, a gente faz o quê? Esse homem agora tem que lutar para fazer a subsistência dessa família dele. Então ele começa a lutar, vai cada vez pegar mais terras, pegar mais animais, pegar mais frutas, brigar com seus oponentes. E isso aí começa a virar o controle da terra, o controle de tudo isso, acaba virando cada vez mais distante da sua família, né? Ele está indo cada vez mais longe, isso aqui começa a virar o poder do pai. E como é que é o poder do pai? Pater munum, patrimônio. Então vocês entendem que a própria etimologia te explica como se dá essa dinâmica de coisas internas e coisas externas. Para a proteção, cada um trabalhava buscando isso. O problema do mundo hoje é que a gente já, como eu falei para vocês, a gente está numa sociedade pós-marital. 50% dos lares não são famílias constituídas com figura paterna e figura materna. As crianças nascem sem saber o que é ser homem, sem saber o que é ser mulher. Fora isso, nasce um filho de vez em quando. Ou seja, tu tem aquele filho, como agora tu já não tem mais 14 filhos, que quando as pessoas tinham 14 filhos, pode morrer 1 ou 2, né? Tu vai estar sempre tendo mais filhos. Agora, quando tem um só, é toda uma proteção em cima dele, todas as expectativas, todas as frustrações. A gente vive num mundo cada vez mais individualista, super protegido, hiper romântico, hiper sentimental, que não consegue enxergar essas visões claras na vida. O que a gente tem, como eu já falava lá do início, e voltando para dar a possibilidade de vocês perguntarem mais alguma coisa, é o mundo que a gente tinha com as mulheres nessa dinâmica, Adriles, e os homens nessa dinâmica, foi assim que a gente chegou até os dias de hoje. Até 60 anos atrás. A gente está mudando isso agora. Tanto que a gente está vendo cada vez mais regras, cada vez mais legislação, protegendo protegendo um mundo pós-marital. Né? Quando a gente fala da responsabilidade socioafetiva, a gente está fazendo agora o homem fraco, beta, ser o cara que vai pagar as contas do filho do alfa que abandonou. Vocês entendem que a sociedade vive para deixar essa possibilidade da hipergamia feminina ser cada vez mais elevada, porque agora ela faz o quê? E é o que a gente vê constantemente. A mulher dá pro bad boy quando é jovenzinha, né? E de maneira irresponsável muitas vezes, numa expectativa, numa falsa percepção de vitória, né? Porque o bad boy fala. Fernando, eu concordo com você que o papel da mulher é fundamental desde a pré-história, passando pela Idade Média, chegando à Idade Contemporânea, de ser mãe do lar, de ser exatamente uma matriarca de família, mas papel não é liberdade. E eu concordo também que a liberdade que foi... Calma! A liberdade da construção do papel da mulher, dela fazer o que ela bem entende, ela não foi naturalmente sendo aceita. Ela se deu através, sim, da origem do feminismo no século XVIII e XIX, ela se deu através da Revolução Sexual e da luta por direitos femininos, eventualmente. É claro que eu concordo com você que essa luta, essa liberdade sexual, acarretou outros problemas, como a descontextualização do papel normativo do homem, como realmente a hipergamia da mulher supervalorizada e perceber que o homem que tem características masculinas seja confundido com machismo. Eu concordo com tudo isso. Mas, sem você empurrar a história com um papel cultural, com a força da mulher, em papel do papel do feminismo na sua origem, em papel em favor da revolução sexual, a gente não tinha chegado a esse ponto em que a mulher pode ser executiva, pode ser médica e também mãe de família, que é o papel primordial da mulher, você percebe? Porque ela não podia ser papisa, não podia ser, ainda não pode, né? Não podia ser médica, ela não podia praticamente ser nada. Lá no século XVI ou XVII, a não ser o papel fundamental garantido como mãe de família. Então, a cultura, ela não é que ela subverte a natureza. O ser humano tem o papel pela sua consciência, mas é que não é verdade, Adriles. A sua própria natureza, não tirando o caráter inato da sua natureza. É isso que eu queria falar. Eu acho que esse ponto é interessante para debater. Eu quero ouvir o Fernando. Só tem uma coisa, eu não sei se o Wagner tem alguma pergunta, porque o Wagner ele queria ouvir uma parte do Fernando, mas ele não fez uma pergunta. Mas pode perguntar. Se tem alguma pergunta. Claro. Espera só um segundo. Perdão. A minha primeira pergunta, na verdade, é se a gente realmente vai ver o tema da Fazenda, porque aí eu comentaria em cima disso. Porque eu fiz um vídeo extenso falando sobre tudo aquilo que aconteceu dentro daquela casa. Eu adoraria colocar essa pauta pra gente do vídeo. Eu vou puxar o vídeo e vou jogar, mas você pode entrar nele, Wagner. Ok.
A gente vai esperar o vídeo passar? Não, pode começar que eu vou puxar o vídeo e vou colocar. Tá, então. Essa edição da Fazenda foi realmente interessante e acabou expondo muitos problemas que a gente tem na sociedade atual, porque eu achei absurdo, tá? Eu vi muitas das coisas que aconteceram. Tem um cara lá dentro da Fazenda que se chama Sacha Bali, e esse cara, ele foi totalmente perseguido pelas mulheres de dentro da casa, porque em determinada confusão acusaram ele de ter agredido uma mulher participante do programa. Só que ele não fez nada, ele não fez absolutamente nada. E o que é insano, e a gente pode até conectar com a questão do que a gente fala tanto aqui no programa da justiça brasileira, o que é insano é que a gente está falando de um reality show onde é tudo filmado, tudo gravado, são várias câmeras filmando tudo de vários ângulos, as mulheres sabiam que estavam sendo filmadas e que tudo estava sendo registrado, e mesmo assim elas se juntaram para mentir contra um homem, batendo de frente, inclusive, com o que o próprio programa falou. Então, num primeiro momento, uma mulher fez uma falsa acusação contra um cara. Disse que ela tinha sido agredida por ele. As câmeras mostram que ele não fez absolutamente nada. Num segundo momento, outras duas mulheres disseram que viram a agressão. Mas a agressão não aconteceu. E elas ficaram sistematicamente perseguindo o cara dentro da casa, chamando ele de agressor, abusador de mulheres. Foram várias e várias e várias. Assim, é perturbador você ver todas as coisas pelas quais esse cara passou dentro desse programa. E a edição, as pessoas por trás do programa tiveram que chegar ao ponto de intervir e falar para elas, olha, a gente conferiu todas as imagens, se ele tivesse agredido, ele teria sido expulso, não aconteceu nada. Então o próprio programa falou que não tinha agressão e elas continuaram falando que tinha. E falando, não, o programa... Solipsismo feminino. E isso é uma coisa doentia. É doentio você pensar que estava tudo filmado, tudo registrado, as autoridades ali falaram que não tinha acontecido nada e elas continuaram perseguindo e mentindo, e mentindo, e mentindo, e o cara apenas se defendendo. Obviamente, elas começaram a ser eliminadas, algumas foram colocadas para confrontar as imagens na realidade, e você percebia que tinha muita dissimulação dessas mulheres mesmo. Durante a casa no programa, ela falava, eu vi, ele agrediu, tenho certeza. No que ela saiu e eles falaram que iam mostrar a imagem, elas já mudaram o discurso, já falaram, eu achei que ele tinha agredido, mas não sei o que. Aí o cara até perguntou, mas você não estava com certeza até agora há pouco? Você tinha certeza que ele tinha agredido? Então, assim, você vê que tem dissimulação claríssima, e elas sabendo que está tudo registrado, mesmo assim estão ali dissimulando. Você tem algumas que começam a acreditar na mentira que elas estão contando, parece que em algum ponto começa a misturar a realidade com a ficção que elas criam, e tudo isso, e aí a grande questão que eu quero levar para o Conrado não parece que as mulheres hoje, elas têm tanta certeza de que a justiça vai estar do lado delas, de que a sociedade vai estar do lado delas, de que elas sempre vão ter toda a vantagem, toda a discussão, que elas chegaram ao ponto de aceitar, bater de frente com todas as imagens, com a edição do programa e cometer crimes, porque você acusar alguém de ter agredido uma mulher que, sem ele de fato ter feito isso, é calúnia, denunciação caluniosa. Então, elas estavam imputando crimes falsos ao cara num lugar onde estava tudo registrado, com a maior certeza de que nada aconteceria. E o pior de tudo, eu acho que muito improvável que algo aconteça contra essas mulheres. Ele falou que vai entrar na justiça contra elas quando terminar o programa, vai colocar essas pessoas que imputaram crimes a ele para decidir na justiça. Mas ainda assim, é assustador você observar tudo aquilo acontecendo. Qual é a sua leitura sobre todo esse cenário que aconteceu aí, né, esse experimento social que foi a Fazenda desse ano, Conrado? Posso abrir um parênteses e colocar o vídeo já? Já põe o vídeo para ilustrar isso tudo que o Wagner falou. Vamos lá. Sabe, eu estou há 2 dias mal, eu tô conseguindo falar nem direito. Eu não tô bem desde o dia que esse cara foi pra cima de mim, lá na cozinha. Você é um doce, chega muito perto, coitado das suas namoradas. Coitada. Coitado do seu namorado, foi 1 ano e meio sem sexo, né? 1 ano e meio sem sexo. Olha aqui, ó, falando que eu fiquei 1 ano e meio sem transar. Você veio falar da minha ex-namorada, você falou que eu tinha pena da minha ex-namorada, eu falei que eu tinha pena do seu ex-namorado, porque você disse que tinha ficado um ano e meio sem sexo. Se eu tava parado, você veio até mim. Isso, eu não aguento mais lutar contra o machismo lá fora. Você que veio até mim. A partir do momento que o cara fala da minha vida sexual, a partir do momento que o cara... Você falou que eu só pego mulher pra fazer sexo. Mas eu não fico com menos de 20 anos. Meu Deus! Meu Deus! Eu não aguento mais isso! Eu não aguento esse homem! Eu não aguento ele inventando mentira de mim, da minha vida, de tudo, eu não aguento! Eu não aguento esse homem!
Não, e ela age como se ele estivesse ali batendo nela, né? Como se ela estivesse lutando contra alguma coisa. Exato, Duda. E eu vou falar uma coisa. A gente dá risada porque é muito engraçado, mas isso é extremamente perigoso e problemático, Fernando. Cara, assim, ó, já começa a gente tá vendo uma mulher histérica, né? E inclusive no mundo, né? No mundo até antigamente, esse conceito aí, o Freud que traz para nós, mas de onde que vem a etimologia de histerismo, né? Hister é útero, né, em grego. Então as mulheres podiam ser histéricas, ter esses descompassos, que eram os descompassos próprios da menstruação, da variação hormonal no seu corpo, porque a mulher recebe uma vez por mês uma bomba hormonal, né? E aí dá essas grandes diferenças que os homens já não têm. Isso que a gente vive nesse mundo de homens fracos hoje, é que tem homem histérico também, né? Tem os caras que têm uns ataques de histerismo, às vezes, aí, que parece que tem útero também. O que a gente fala aqui do ponto que estava sendo comentado, é que tem uma característica. Olha só, toda vez que eu falo aqui com vocês de maneira generalizada, genérica, amplitada, dizendo, ó, todo mundo faz assim, o homem é assim, a mulher é assim, eu estou mostrando a tendência da humanidade. Essa é a tendência da humanidade. Outra tendência da humanidade que a gente tem aqui é a característica do solipsismo feminino. O que é o solipsismo? O solipsismo é uma visão filosófica, digamos assim, da qual tu parte da tua decisão do mundo a partir do teu ponto de vista. Tu não leva em consideração as outras coisas. No momento que eu trago uma informação, olha só, no Brasil, 50% dos lares são de mulheres abandonadas. Sempre aparece, quando tu põe uma coisa dessa na internet lá, aparece alguém, né, sempre, normalmente, uma menina dizendo, não, olha só, no meu caso não é assim. Eu conheço uma tia minha que não foi assim. Tá, ela tira o seu caso pessoal como regra para a humanidade, né? Então as mulheres sofrem mais disso do que os homens, tá? Do solipsismo. Faz parte pela sua própria sobrevivência. As mulheres sempre pensaram cada vez mais nela por sobrevivência desde o início dos tempos para poder chegar até aqui. É por isso que a hipergamia é maior também para as mulheres. Então essa é uma característica das mulheres. Os homens, muitas vezes tu chega num lugar... Tu entrou num ambiente, tu já começa a julgar todos os homens. Qual é o que tu conseguiria bater, o que tu não conseguiria bater, o cara que parece mais rico que tu, que parece mais forte que tu, aquele que parece mais fraco. Tu já sabe todas essas posições, e quando tu enxerga isso, tu sabe quem é. Tu já te coloca num quadro de status, entendeu? Se tu vai jogar bola, tu vê o Messi, tu diz, eu não tenho como alcançar o que o Messi joga, não tenho como ser um Ronaldinho Gaúcho, né? Já a mulher não tem essa percepção dentro dela, ela sempre acha que ela pode tudo o tempo todo, né? Que faz parte... Sempre dizendo, meus amigos, só, essa característica foi que nos trouxe até aqui nesse mundo maravilhoso que a gente vive. O que a gente tem que fazer aqui é entender todas essas características para tomar as melhores decisões. O que a gente vê nesse episódio aí, obviamente, cara, isso aí a gente está vendo no programa de televisão, que quanto mais polêmica tiver, mais gente vai visualizar, a gente vai comentar aqui, vai ter uma repercussão maior, né? Mas esse é um mundo que a gente vive completamente e ninguém pode denunciar. Um outro fato importante que a gente tem que trazer aqui e que tu não vai achar esse dado, exatamente por essa propaganda que a gente vê, vocês já foram pesquisar a quantidade de homens que são mortos por mulheres? Mais mulheres matam homens do que homens matam mulheres. Esse é o número geral. Mais homicídios contra homens, os homicídios contra homens são o maior número praticado por mulheres do que homens que matam mulheres, no cômputo geral dos números.